Vamos lá, irmãos. Hoje eu gostaria de convidar os irmãos a estudar um salmo messiânico. Vamos pensar, toda a Escritura fala de Cristo. Jesus disse isso, né, em João capítulo 5, 39, né, examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a Escritura, o Antigo Testamento, quando Jesus está falando no Antigo Testamento, ele fala de Cristo, mas algumas passagens, elas falam mais diretamente e de uma forma mais clara, mais claramente sobre Jesus Cristo. Algumas passagens, como os salmos chamados messiânicos, são os salmos que falam da obra de Cristo. E interessante, é bom, eu vou convidá-los, claro, sempre a prestar atenção, mas hoje, interessante, o pastor Neil de manhã começou a mensagem, a gente não combinou, mas ele começou. Porque quando ele fala, você não viu, vê aí depois no YouTube, aí você tem a mensagem, quando ele fala do Salmo 16, que Pedro, lá em Atos capítulo 2, interpreta, o Salmo 16 é um salmo messiânico. E dentre os salmos messiânicos, eu vou começar em um hoje, que é o Salmo 110. Abre sua Bíblia lá no Salmo 110. Hoje o pastor Neil começou a falar sobre um salmo messiânico, o Salmo 16. O irmão Gomes, hoje, a gente até falou, o homem vai ter essa leitura. Ele começou lendo, fica no Salmo aí, hein? Fica no Salmo 110. Ele começou com Colossenses 3, que diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Que está mencionando também um salmo messiânico, irmão Gomes. E nós vamos ler o Salmo 110, que é um salmo messiânico. Diz assim, Salmo de Davi, e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, e por isso exaltará a cabeça. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, porque um dia o Senhor cumpriu a profecia, as tuas próprias profecias de trazerem, ó Pai, para nós o Salvador em carne. Sabemos que hoje Ele está assentado à tua destra, e nós agradecemos por isso, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria no estudo desta noite. Pedimos que o Senhor possa mover os corações para compreenderem e aceitarem Jesus, o Messias. É em nome dele que pedimos. Amém. Então vamos lá, né? Como diz o pastor, deixa eu contar os bastidores aí. Eu falei para o Gomes, vou pregar sobre isso. Aí ele, vou mudar aqui. Eu falei, não, deixa aí mesmo. E acabou que eu não tinha percebido que ele mencionou o Salmo 110 aqui. O pastor Neil, no capítulo 2 de Atos hoje, mencionou o Salmo 16, que fala também sobre a profecia de Davi. Eu vou continuar, irmãos, porque eu já tinha preparado e acho que talvez a gente tem que estudar sobre isso hoje mesmo. Porque o Salmo 110, ter uma ideia, eu queria estudar, eu falei hoje de manhã com o pastor Ricardo, o seguinte, eu falei, olha, vou fazer uma série de mensagens sobre os salmos messiânicos. Que bom. Então, eu vou começar com o Salmo 110. Irmãos, comecei a estudar hoje, eu vou pregar sobre o versículo 1 e acho que eu vou ter que cortar, pastor. A gente começa a se empolgar, irmãos, aí eu
escrevi um monte de coisa. Eu falei, não, vou parar aqui. Talvez eu faça ainda 2 vezes ainda. Porque, irmãos, é muita coisa num versículo só. Por exemplo, o Salmo 110:1, que eu vou ler várias vezes durante esse culto, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Irmãos, este salmo, esse trecho aqui, esse versículo, ele é o salmo mais citado no Novo Testamento. Alguém já contou e disse que é mais de 25 citações diretas ou indiretas do Salmo 110:1. Então, tem alguma coisa de muito importante aqui para tanto se mencionar isso. E eu quero estudar com os irmãos hoje. Primeira coisa, vamos prestar atenção, aqui diz Salmo de Davi. Se você, eu não sei como é que é a sua Bíblia, algumas Bíblias, como o pastor Neil falou de manhã, tem mais organização, mas irmãos, o texto escrito aqui, Salmo de Davi, está na Bíblia. Tanto que quem tem uma tradução como a minha aqui, a tradução Almeida Corrigida Fiel, ela, quando tem uma palavra que não está no texto, e eles colocam para complementar, ou para dar maior entendimento na tradução, eles colocam em itálico, naquela letrinha deitadinha. E aqui não está, porque é um salmo de Davi mesmo. Alguns já pensaram, porque esse salmo de Davi, esse de poderia ser para. Então alguém diz, poderia ser um salmo para Davi. Mas nós vamos ver que não é possível, é um salmo de Davi. Até porque Davi está falando de outra pessoa. É ele que faz isso. Então a primeira coisa é Salmo de Davi. E agora vamos nas observações, por que eu parei nesse salmo e só no versículo 1. Dá uma olhada. Primeira fase, a primeira coisa que nós vamos observar, a segunda. A primeira é essa. Salmo de Davi está no texto original, nos manuscritos, pelo menos que a gente tem até agora. Então ele faz parte da Bíblia. Depois, a primeira frase que eu vou estudar é: disse o Senhor ao meu Senhor. É uma frase que pode parecer confusa, mas não é. Vamos lá. Depende da sua tradução. Eu pesquisei aqui na CF e na NVI, o que eles fazem? Eles colocam, disse o Senhor, com todas as letras em maiúscula. Senhor, na minha Bíblia, está todas as letras em caixa alta. Ao meu Senhor, e aí Senhor só com um S maiúsculo. Sua Bíblia está assim? Eu acho que a NVI também está assim. Eu pesquisei, na que eu tenho lá também está assim. E por quê? Por que que tem isso? Porque, irmãos, a primeira palavra Senhor que está aqui é o tetragrama de Deus. São 4 letras hebraicas que o judeu não fala. Só quem sabe é o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então eles não mencionam isso. Os judeus, quando vão falar de Deus, falam Deus e põem D apóstrofo us, ou D tracinho us, eles não escrevem Deus, ou eles escrevem o eterno, ou eles escrevem simplesmente Hashem, que quer dizer o nome. Então, este primeiro, não tenha dúvida, é Senhor Deus. Se nós colocarmos a vocalização, vamos pensar, irmãos, hoje você tem que ter paciência, que eu preparei uma aula de escola dominical para a noite, mas você vai ter paciência que é para você aprender a Bíblia. Tá bom? Ou nós aprendermos juntos, né? Entenderam? Vamos aprender junto. Então, o hebraico, ele não tem vogal. Não tem vogal. Só consoante. Como é que é casa? Vou brincar, né? Se fosse por CS. E aí, como é que você sabe que é casa, que é... Alguém vai te explicar. Verbalmente, que eu não tenho. Então, colocou-se, em algum período da história, alguns pontinhos que você vê nas letras hebraicas, para dar vocalização. Então, se você for vocalizar aqui, você falaria Adonai, que na verdade são as 4 letras que alguém colocou, o Senhor, para distinguir. Adonai é o Senhor Supremo. Então, disse o Senhor, qual Senhor? Deus. Ao meu Senhor, qual Senhor? Adoni. Não é Adonai. Aqui é Senhor no sentido de alguém que está em eminência, um rei, uma pessoa em alta consideração, mas aqui não é Deus falando com Deus, é Deus falando com alguém de eminência. Nós vamos ver que mesmo os judeus interpretavam isso
que este aqui seria o Messias, porque Davi não está falando dele. É por isso, pastor Neu, que Pedro traz lá, olha, vocês, quando Pedro fala ali, ele fala duas vezes, né, o pastor Neu mencionou de manhã, homens israelitas, irmãos israelitas ou de Israel. Por quê? Porque eles sabem do que estou falando, é o Messias esperado. Tanto que, olha aqui, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, hein? Eu peguei lá, eu queria saber como é que era essa tradução, porque eu me interessei. A Bíblia católica, chamada Bíblia de Jerusalém, tem várias delas, tem Bíblia Ave Maria, mas essa católica que eu peguei, porque eu tenho, diz assim, oráculo de Iavé ao meu Senhor. Olha que interessante. Pastor, qual tradução que é certa? Irmãos, tradução é sempre uma escolha. Vai ficando mais fácil ou mais difícil. Pense uma coisa, não, eu não vou dizer que eu defendo as mais difíceis, não, é que quando você faz ela mais fácil, ela tenta interpretar para nós de um jeito que não é o real, ele já interpretou, por isso que algumas traduções, elas parecem umas palavras mais difíceis, mais arcaicas, por quê? Porque são palavras mais precisas. E aqui eu tenho que me curvar. Essa tradução é que para nós não daria sentido, né, irmãos? Mas, por exemplo, quando fala servos, o pastor Neil mesmo já falou várias vezes aqui, servo seria escravo. Só que se colocar escravo para nós vamos pensar em quem? Alguém de cor negra, de cor preta, não sei como é que é agora, ó, não me prende não, hein? Eu não sei como é que chama, hein? Mas sei lá, sei lá como é que funciona, vou chamar de negro, porque eu chamo de negão, meu filho, tá? Que é preto, então falando de negão. Então, aí a gente vai pensar numa pessoa negra, não é verdade, irmãos, escravo era outra coisa lá. Então, quando vem aqui, essa tradução, olha que interessante a precisão dessa tradução aqui, é que para nós não faria sentido. Oráculo de Iavé ao meu Senhor. Iavé seria Yohai, Iavé, Deus, Adonai, e ele fala oráculo. Por que ele fala oráculo? Porque, irmãos, disse aqui não é o verbo dizer. O hebraico tem uma outra palavra. Olha, irmãos, eu não sou bom de hebraico. Se você é melhor de hebraico, me corrija aí, tá? Eu fui estudando nas fontes aí, porque eu não sei, não sei detalhes do hebraico. Mas o que acontece? A palavra aqui, disse, não é uma palavra comum. É uma palavra disse com um mesclado de profecia. Como assim? E disse o Senhor, não é disse, você poderia colocar e profetizou o Senhor, é que não daria certo para nós, porque nós iríamos interpretar diferente, entendeu? Mas olha, a palavra realmente disse, não é uma palavra dizer qualquer, é uma palavra disse com um significado profético, por isso é que a tradução aqui da Bíblia de Jerusalém diz oráculo, que é isso, dizer com oráculo, dizer com a previsão, dizer com uma sentença de Deus. Então, só no começo, por isso você viu por isso que eu parei? Olha, já perdemos aqui quanto? Aqui, uns 10 minutos aqui, só para entender isso daqui. Imagine eu lá estudando, não consegui entender esse negócio, não entendo hebraico. Mas é isso que está acontecendo aqui. Então, nós começamos a ver o seguinte, o que é que Davi está fazendo aqui? Ele está dizendo que, através do Senhor Deus o inspirou, que Deus está falando para ele, que Deus está falando com o rei, que nós vamos ver quem é. Aqui nós vamos chegar a essa profecia que ele diz, assenta-se a minha mão direita. E aí, irmãos, aí é a profecia que a gente começa a ver citada. O irmão Gomes leu agora no primeiro texto. O Senhor está à destra. Destra é a direita. A destra, na verdade, é a mão direita. Tá? Então, a ideia é, está à mão direita. E vou lembrar, eu falei, hoje nós não combinamos, pastor Neil, mas é a continuação da aula de manhã, hein? Pastor Neil falou para continuar semana que vem, já estou continuando. Deus inspirou os escritores do Novo Testamento para interpretarem essa profecia. Aqui nós já temos a interpretação da profecia pelos escritores do Novo Testamento.
E onde a gente vai começar? A gente vai começar pela crucificação. O julgamento de Jesus. Jesus teve 2 julgamentos, né? Vamos lembrar? Ele teve 2 julgamentos. Primeiro, perante o Sinédrio, que era aquele conjunto de 70 homens judeus que julgavam segundo a lei. Qual lei? A lei romana? Não. A lei judaica. Eles aplicavam a lei judaica. Era um tribunal religioso. Hoje nós ouvimos falar de Talibã. Olha, o YouTube não corta a gente aqui não, hein? Não estou falando mal deles não, hein? Só estou dizendo que eles cortam. Se falar alguma palavra errada, o YouTube corta a gente aqui. Mas olha, é assim, tem países hoje que a lei religiosa é a lei que manda no país. Veja lá, Irã tem o Alá e Toá. O nome se fugiu. Mas vamos lá. O que eles fazem? Eles aplicam a lei, o Alcorão, na lei civil. Então, aqui também, o tribunal lá do Sinédrio, ele aplicava a lei do Antigo Testamento lá, o Pentateuco, aplicava. Só tinha uma coisa, como eles estavam sob o jugo romano, eles não podiam aplicar a pena de morte. E quando eles não estavam, podiam matar? Podia, apedrejava mesmo. Era assim que funcionava. Então ali não, por isso Jesus tem 2 julgamentos, um perante o Sinédrio, e aí, quando eles, perante a lei judaica, Jesus é condenado, ele vai para Roma, vai perante Pilatos, chega aí até Herodes. Então ele vai lá, e você vê, o que é que Pilatos diz? Não me vejo nele o quê? Crime algum. Lembra dessa frase? Você lembra dessa frase? Não encontro. Por quê? Porque perante a lei romana não tinha feito nada. O crime, segundo os judeus, era perante a lei judaica. E aí, por isso que Pilatos lava as mãos, no sentido de que o meu tribunal não é competente. Mas para não ter confusão, eu faço o seguinte, vocês escolhem. Eu tenho um homem aqui chamado Barrabás, que ele é condenado pela lei romana. E eu tenho aqui Jesus, que a lei romana diz que ele não tem crime. Quem que vocês querem que eu solte? Quem que eu condeno? Vocês escolhem. E o povo escolheu, solta o criminoso. Barrabás, ele era criminoso pela lei romana, e ele era criminoso pela lei judaica, porque matar, e ele tinha cometido um assassinato, matar também era crime na lei judaica, ele era 2 vezes criminoso. Mas o povo escolheu a lei, escolheu soltar Barrabás. Vamos pensarmos, nós hoje e sempre temos o direito de escolha, só que, na verdade, o nome é errado, eu não tenho direito de escolha, eu tenho o dever de escolher, sabia? É um dever, porque toda a minha escolha vai gerar uma consequência, é sempre assim. E sempre há um equilíbrio, irmãos, olha, um equilíbrio. Eu resolvi gastar mais do que eu ganho, que legal, fiquei feliz. O banco não, e o banco vem me cobrar, é assim que vai funcionar. Então, sempre tem uma decisão. Mas vamos voltar no nosso texto? Jesus, na primeira condenação dele, qual foi a razão da blasfêmia? Vamos lá para Mateus, e eu vou ter que pedir sua paciência. Vai para Mateus 22. Se você não tiver destreza, deixa. Você está na internet, pastor, eu não sei procurar na Bíblia. Então não procura, eu vou ler. Depois você pega o vídeo que vai estar disponível para você essa semana e você vai copiando, tá bom? Pode até passar rapidinho lá, tem um monte de coisa que você pode fazer. Mas vamos lá, e se você estiver aqui e não tiver habilidade para encontrar, pede para alguém aqui da igreja que vai ser fácil alguém achar. Mateus capítulo 22. Peraí, que eu pulei. Não. Deixa eu ir para cá, peraí, irmãos. Eu pulei 22, eu fui antes, eu vou lá para o 26, perdão, 26. 22 era a primeira interpretação, mas eu vou para o 26. Vamos para o 26, que é a condenação, né? Eu vou para o 26, perdão. Depois eu volto para o 22. Mateus 22, aqui, no verso 63, diz assim: Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do homem assentado
à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O que eles falam? Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos de mais testemunhas, ou ainda de testemunhas? Eis que ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, dizendo: é réu de morte. Por quê? Porque ele estava dizendo: eu sou aquele que Davi falou. E para Davi, ele não está falando que vinha um profeta, ele estava falando que vinha o Messias. A palavra Cristo quer dizer Messias. Então, se eles aceitassem Cristo, Jesus, aliás, se eles aceitassem Jesus como o Messias, eles teriam que se subordinar a ele. E nós já vimos em outras pregações que eles não queriam fazer isso, por uma série de razões políticas até. Mas Jesus já tinha conversado com eles, e Jesus mesmo já tinha provocado uma conversa sobre o Salmo 110. Aqui no julgamento foi a gota d'água, mas Jesus já tinha provocado. Agora sim, volta para Mateus 22. Agora volta para Mateus 22. Mateus 22, Jesus está lá entre os fariseus, vou deixar você encontrar. Mateus 22, verso 41, diz assim a Bíblia: e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Para um pouquinho aqui. O judeu sabia que o Messias seria, claro, filho de Abraão, seria da tribo de Judá, seria da descendência de Davi. Isso eles sabiam. Então Jesus provoca, não no sentido de cutuca, sabe? Não. Provocar, eu quero falar de inicia uma conversa. Pergunta para os estudantes da lei: de quem vocês estão esperando o Messias? Quem é o pai dele? Então ele diz: bom, ele tem que ser filho de Davi. E aí, olha o que Jesus explica, interpretando. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Irmãos, aqui nós já estamos vendo Jesus se declarando o Messias, e já começa a ideia de que esse homem não pode viver. Aqui começa. Então, quando Jesus se identifica com o Salmo 110, verso 1, começa a grande revelação. E você tem de pensar que Davi, como o pastor Neil lembrou bem, né? Davi, deixa eu só lembrar, pastor Neil, que você falou de manhã, Davi é profeta porque Deus falou que ele é profeta. Verdade, irmãos. Davi não exerceu esse ofício de profeta, mas ele profetizou como? Profeta, irmãos, nesse sentido, principalmente do Antigo Testamento, que também é conhecido como vidente. Por quê? Era um homem que ouvia as palavras de Deus, e este homem falava para o povo o que Deus tinha falado para ele. Essa era a função do profeta. É isso daí, né, pastor? Que desse jeito. Então, onde está? Você vai ter que andar comigo na Bíblia hoje, hein? Segundo Samuel, capítulo 23, quando Davi está morrendo, ele está nas suas últimas palavras. Vamos lá, repito, você está aí na internet, pastor, eu não vou conseguir achar, estou com o celular, não tem importância, depois você lê de novo, mas eu vou ler o texto aqui, tá bom? Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, lá no finzinho do livro de Samuel já, capítulo 23, olha o que diz o verso 1.
Estas são as últimas palavras de Davi, o rei Davi, o autor do Salmo 110:1. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Israel, ou do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. E aí vem a profecia: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Profeta, ele está dizendo agora aqui: eu vou profetizar. Deus falou comigo, e eu vou revelar isso ao povo. E o que é que ele diz? Verso 3. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Notaram o que ele falou? Vai vir um homem como uma luz forte do resplendor da manhã. E daí vem Jesus e diz: eu sou a luz do mundo. Vem um homem que a Bíblia diz que ele vai dominar no poder de Deus, e que esse domínio no temor de Deus será com justiça, e Jesus Cristo é a justiça de Deus. E aí ele fala, e pelo resplendor e pela chuva, a erva brota da terra, então vem vida, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí mais ele diz, ele fala: a minha casa, casa de quem? Casa de Davi. A minha família não é tal, ou seja, não é merecedora disso. Mas mesmo assim Deus fez uma aliança eterna. E aí, irmãos, vão a revelação de um profeta. Ainda que nós temos pecados, o Senhor Deus ainda assim cumprirá a sua promessa em nós. Eu tenho referido ao pastor Neil e ao Gomes, porque a gente não combinou, mas acabou dando certo, né? Deus coordenou todas as coisas. Irmão, quando o nosso pastor fala, quando você chega, o reino chega, é verdade. Um reino de pecado. Aliás, um homem pecador, mas chega o reino santo. É o que Davi está falando, sabia? Eu tenho pecado, mas o reino vem. O reino é eterno. Eu tenho pecado, mas o reino vem. Quando eu chego num lugar, eu levo a minha vida de pecado, claro. Eu tenho pecado na minha veia. O meu corpo é de pecado, mas o reino de Deus chega. É o que Davi está falando, e eu queria que isso fosse o que você pudesse falar. Com todos os meus defeitos, quando eu chego, o reino de Deus chega. É isso que Deus está falando. E Davi profetiza mesmo. Ele fala o que Deus tem que falar. E aí nós voltamos lá para o nosso Salmo 110. Nós voltamos para lá no verso 1. Esse é o Messias. Esse é o Messias. Esse Messias, irmãos, ele é um homem eterno. Porque ele é o Deus eterno. Esse é o Messias. Os judeus não tinham muita ideia do como que seria o Messias. Talvez eles tivessem, ou com certeza, eles tinham a ideia de um libertador político, mas não. O Messias, irmãos, ele seria alguém transcendental, acima do que nós podemos ver, acima do nosso mundo, fora do tempo. Esse era. Pensa bem, você é eterno? Sim, não pensa que você vai morrer, vai acabar. Não. Só que você e eu, nós temos o fim eterno. É meio coerente, mas é isso. O nosso fim será viver eternamente, ou morrer eternamente. Daqui a pouco eu chego lá. Mas qual a diferença de Jesus? Jesus é eterno para trás e eterno para frente. Nós estamos no ano de 2024 e tem tanta confusão nesse calendário, irmãos. Tanta confusão. Jesus deveria ter nascido no ano 0 por essa contagem, mas parece que ele nasceu no ano 5.
Não importa. Uma coisa só que eu sei. Jesus não morreu há 2000 e poucos anos atrás. Jesus, aliás, o Cristo, o Deus, não morreu. Em Apocalipse diz quando ele morreu. Vamos lá? Você vai ter que ir lá no último livro da Bíblia comigo. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Se quiser mais detalhes, pode. Vou fazer propaganda aí do YouTube, hein? Vai que tem, já foi estudar esse capítulo recentemente aí, ó. Pega de quarta-feira aí que você vai encontrar estudo do pastor Neil aí no Apocalipse 13, hein? Mas vamos lá. Verso 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e de todos os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. O Cristo morre antes da fundação do mundo. Jesus tinha glória antes da fundação do mundo. Eu queria agora fazer um apelo a você. Os judeus, depois que Jesus perguntou sobre o filho de Davi, que nós acabamos de ler, né, alguns minutos atrás, a Bíblia diz que eles não responderam palavra porque não sabiam o que falar, eles não compreendiam. E aqui diz que todos aqueles que não estão no livro da vida do Cordeiro, eles vão adorar a besta e será destinado ao inferno. Você não precisa de fazer isso. Quando você tem Cristo, tudo muda. Tudo muda. Aí o entendimento vem, porque a Bíblia nos diz que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Quem é o homem natural? É o homem que Jesus Cristo falou, que o ser humano que nasce do ser humano. Mas o ser humano que nasce de Deus, aí ele entende. E o que é nascer de Deus? Nós nascemos de Deus pela fé em Cristo. Você já aceitou Cristo? Então você tem um novo nascimento. Mudou a sua vida. Você já tem que ter um outro entendimento. Um outro. Pastor, eu não tenho cultura. Não importa. Não importa a cultura, não importa se você sabe ler. Não importa. Os fariseus, irmãos, eram os mais cultos daquela época e não entenderam. Por que não entenderam? Porque são homens naturais. São pessoas que não nasceram de novo através do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro, que morreu antes da fundação do mundo e que agora está sentado à destra de Deus. Pense bem. E você que já aceitou Cristo, imagina, você entrou numa nova dimensão da sua vida. Hoje, o irmão Caio, a irmã Emily, falaram de ciclos. Mas sabe, Caio, eu e você, Emily, nós já passamos por 2 ciclos principais da nossa vida, que é antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que a nossa vida divide. Antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, nós vamos servi-lo, porque agora nós temos uma nova natureza. Nós começamos a compreender as coisas de um jeito diferente. E você, que talvez já tenha aceitado Cristo, mas está distante. Não pode. Como que você está distante? Como você pode ficar distante se você agora tem uma nova natureza? Não pode ficar distante. Os fariseus, a gente até brinca de fariseu. Quem é fariseu para nós hoje? Hoje é pejorativo falar fariseu. Quando você chega aqui de fariseu, você está falando alguém que prega uma coisa e faz outra. Essa é a ideia. Então, a gente não quer ser chamado de fariseu, mas às vezes somos, porque agimos de forma contrária à nossa natureza. Não, você nasceu de novo.
Você tem que agir diferente. Se você não nasceu de novo, hoje é o dia de você fazer isso. Entregue-se a Cristo. A Bíblia diz que pela fé nós recebemos a graça de Deus e transforma a nossa vida. Isso mudou, isso tem que ter mudado a sua vida. Tem que ter mudado. Davi, quando ele estava morrendo, nas últimas palavras dele, Deus usou para fazer uma profecia que 1000 anos depois iria acontecer. Então não importa a sua idade, meu irmão, se você já tem idade, já sou velhinho, Deus não tem mais nada a falar com isso, você comigo, lembra, as últimas palavras de Davi foram o que Deus falou para ele. Irmãos, até o último minuto, Deus fala com a gente. Pensa. Hoje a Bíblia está completa. Deus não vai te usar para profetizar, mas Deus talvez use você, velhinho, doente, morrendo, para falar para o enfermeiro, para um médico, para os seus netos, para os seus filhos. Então não desanime da vida cristã. Não fique aí achando que acabou. Não acabou. Não acabou. Últimas palavras de Davi, o profeta. Ele foi rei. Ele foi guerreiro, mas ali ele estava sendo profeta. Deus vai te usar, irmão, até o último minuto. Basta você se entregar para o Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Entregue-se a Cristo. Por isso que eles não entendem. Mas vamos voltar para o nosso Salmo 110. Deixa eu voltar para lá. Volte para o Salmo 110, verso 1 ainda. Depois que disse o Senhor ao meu Senhor, a segunda parte é quando ele diz, assenta-te à minha mão direita. Irmãos, a ideia aqui é de alguém de proeminência, alguém importante. O grau de importância, nós sabemos agora, né? O grau de importância é que é o próprio Filho de Deus, neste caso. Por isso que não pode ser Davi. É o Filho de Deus, porque era o sacerdote eterno, como está escrito no verso 4, que eu não vou ler agora, que vai ficar para uma outra mensagem. Mas eu queria te dizer que Davi vive por volta do ano 1000 a.C., arredondando tudo, tá? Milênio de Cristo. Depois de 1000 anos. Quando Jesus morre, ressuscita, nós temos 4 evangélicos, e tem um evangelho que diz o seguinte, você vai ler comigo, Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16. Lucas não fala, Mateus, todos eles falam que Jesus foi ao céu. Todos os evangelhos falam. Mas olha o que Marcos faz questão de registrar. Marcos, capítulo 16. O último capítulo, Marcos 16. Verso 19, ora, o Senhor, aqui está falando de Cristo, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e cumpriu a profecia de Davi. E assentou-se à direita de Deus. A palavra de Deus, ela não falha. Não falha. Irmão, não falha. Não falha. Pode proibir. Quer dizer, não devia, né? Mas vai acabar? Não vai acabar, irmãos. Não vai acabar. Não vai acabar. Há um tempo atrás eu noticiei para os irmãos. Teve uma cidade norte-americana lá que diz assim, não pode ter Bíblia na biblioteca. Mandou tirar a Bíblia. Tá bom. Essa semana teve uma outra cidade, pastor, que colocou assim, em toda escola tem que ter uma cópia dos 10 mandamentos. Não, a Bíblia não vai parar. Ela é estabelecida no céu, como diz o Salmo 119, 89. Ela é estabelecida no céu. Irmãos, a palavra de Deus é eterna. 1000 anos. 1000 anos. Aí vem Marcos e diz, eu vou brincar, né? Eu vou brincar, hein? Marcos diz para Davi, estava certo. Quando ele morreu, foi assentar à direita. Como você, Davi, tinha dito, não por sua boca, mas pelo Espírito Santo que te inspirou.
Talvez você tenha falado, Deus está falando comigo, sim. Eu acho engraçado que pessoas falam, olha, eu sonhei e acho que Deus está falando comigo. Irmãos, olha, não vou duvidar da sua experiência com Deus, mas eu vou pensar do meu jeito. Se você está aqui com alguém a vivo e a cores, que pode te explicar, que pode abrir a Bíblia, o que Deus vai esperar falar no sonho? Não é mais fácil aqui? Mas Ele vai esperar um sonho, rapaz. No sonho você é herói, no sonho você perde, no sonho você faz um monte de coisa absurda, sai voando. Mas aqui você tem ao vivo. Sai, cai do sonho. Deus está falando com você? Sim, aqui ó, pronto, abriu a Bíblia e está falando com você. Talvez Ele esteja falando com você hoje. Hoje, para você tomar uma decisão. Pessoas que ficam ao redor de Deus, ao redor, mas não querem ficar junto com Deus. Irmãos, o convite é para ficar junto com Deus, junto com Deus. Ele é o Messias. Os judeus foram confrontados, ficaram quietos. A Bíblia diz que no final, quando tiver, o povo vai adorar a besta. Quem vai adorar a besta? Aquele que não está escrito no livro do Cordeiro. E você pode estar escrito no livro do Cordeiro. O livro do Cordeiro é para aqueles que aceitam Jesus. Paulo diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Faça isso hoje. Confesse para a salvação. Está aqui. Se você quer esperar Deus te falar, Deus te fala. Está aqui, está falando. Pensa. Marcos fez isso? Ah, pastor. Puxa, Marcos descreveu. Mas nós temos um homem na Bíblia que ele não somente ouviu a profecia, como ele viu com os seus olhos o cumprimento dele. Olha que interessante. Olha como esse Salmo 110:1 é mencionado em muitas vezes na Bíblia e confirmado. Vá comigo lá em Atos capítulo 7, Atos dos Apóstolos capítulo 7, que é o martírio de Estevão. Atos capítulo 7. Estevão estava sendo julgado pelo testemunho de Cristo. Vamos lá para o verso 55, tá? Ele estava sendo julgado pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo e havia sido condenado. Ele estava sendo apedrejado. Sabe o que diz a Bíblia no verso 55 de Atos capítulo 7? Mas ele, Estevão, está falando de Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, e o Messias, e aquele que Davi falou, eu vi, está em pé, à mão direita de Deus. Lembra? Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo de teus pés. Vamos continuar com o Apocalipse, nós vamos ver como é que vai acontecer esse colocar no escabelo dos pés. Mas pense, Estevão viu a profecia. Irmãos, nós também podemos ver a profecia, porque eu espero, e a minha oração, que Jesus venha enquanto eu estiver vivo. Mas se eu morrer, antes dele vir, eu vou ver Jesus à direita. É lá que ele está. É lá que ele está. Olha que profecia forte. Por isso que é o salmo mais citado no Novo Testamento. Com referências diretas e indiretas. Porque é uma profecia muito, muito forte. Talvez você tenha coisas na sua vida que são muito, muito fortes. E Cristo é uma que foi muito, muito forte na minha vida. E eu queria que fosse também na sua. Muito, muito forte. Você que está desde o começo, eu vou pegar aqui o exemplo do Caio e da Emily que estão aqui. Qualquer igreja que vocês forem, Cristo ainda será muito, muito forte. Porque um dia vocês nasceram de novo. Muito emocionante. Obrigado até. Aqui que eu aprendi, aqui que eu me casei. Ótimo. Mas foi Cristo que transformou toda a sua vida. E isso nunca vai tirar de vocês. E nunca vai tirar de ninguém aqui. Se você tem Cristo, Ele disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pense nisso. Jesus cumpre a profecia, porque Ele é o Messias. Ele está à direita de Deus. Mas eu falei que se
Jesus não vier, na minha geração vão morrer. Aos homens, e homem no sentido de humanidade, está ordenado morrer uma vez, e depois vem o juízo. E eu queria que você fosse comigo numa outra profecia feita 600 anos antes de Cristo. Daniel. Eu vou ler. Se você não achar aí, eu vou ler. Não se preocupa, eu vou ler. Daniel, capítulo 12. Verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Haverá duas ressurreições. Decida. A minha consciência não pesa. Não. Consciência é um péssimo juiz. Péssimo juiz. Vocês sabem que eu sou um velho, que eu gosto de ser velho. Acho que sempre gostei de ser velho, irmão. Sempre gostei. Eu sempre gostei de ser velho, eu sempre gostei de ler livro de velho. E num dos livros chamado Ana Karenina, que é de Tolstói, tem um homem lá, olha que a gente conhece esse tipo de homem. Isso foi escrito, irmãos, em 1800 e alguma coisa. Esse homem decidiu o seguinte: ele criou as regras para a vida dele, e na vida dele era: a mulher fazia o que ele queria, ele podia ser desonesto com todo mundo, e ele queria ter prazer. Essa era a regra da vida dele. Então o que ele fez? Ele colocou assim: olha, tudo que tiver dentro da regra está certo. E daí ele era o juiz. Eu falei, que legal. Você já pensou? Eu coloco a regra: quero comer pudim de manhã, sorvete na hora do almoço, pavê à noite. Essa regra é muito boa para mim. O problema é que meu açúcar fala, não pode. Irmãos, quando você fala na sua consciência, você está sendo o personagem de Tolstói. Você criou uma regra para você e diz: minha consciência não pesa. Quem disse que o julgamento será pela sua consciência? Não. O julgamento não é pela sua consciência. Se a sua consciência está limpa, tem que ver com base no que ela está limpa. Não, meus irmãos, não. O julgamento é com base em Cristo, esse é o problema. O julgamento é com base em Cristo. Desse jeito. Irmãos, julgamentos são assim. Vou falar da lei no Brasil. Não quer que a gente haja assim. Mas, por exemplo, muitas cidades americanas funcionam assim. Você para no farol. Se ele tiver vermelho para você, você pode entrar à direita com cuidado, mas você pode entrar sem ser multado. É a regra de lá. Imagina, vem um americano para cá, vai dirigir, vira à direita no farol vermelho e tem um policial bem na esquina. Ele vai multar e ele vai falar: mas no meu país pode. Vai livrar da multa? É isso que você vai fazer se chegar no céu ou diante do juiz, que é o Senhor Deus, e falar: mas a minha consciência disse que estava certo. Eu falar: aqui não funciona isso aqui não, hein? Isso aqui não funciona não. Não funciona. Eu vi até uma anedota aí de um homem que chegou no inferno. E daí o diabo falou para ele: vamos para ele. Não, eu nunca acreditei que tinha inferno. Ele falou: o negócio de fé é lá para cima, aqui embaixo não tem de fé não. Fé é lá em cima, aqui não tem fé. Então tome cuidado com a sua consciência, não é assim que funciona. A Bíblia diz como que será o julgamento, e eu vou mencionar de novo o Salmo num outro texto, do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8. Vamos lá para Romanos capítulo 8.
Irmãos, fiquem tranquilos que eu vou ficar umas 2 semanas sem pregar, viu? Aí vocês já podem descansar depois, fica tranquilo. Vou pregar só domingo de manhã, mas ser mais calmo. Estou com sinal. Pastor Ney vai receber um monte de mensagem hoje. O meu pastor Vendo vai pregar de manhã, pastor, aí estou com sinal. De noite eu não toca, deixa só não para de falar. Mas vamos lá. Romanos capítulo 8. Quando fala de julgamento, o apóstolo Paulo diz assim, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Ou, como nos não dará também com ele todas as coisas? E aí? E quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está, Salmo 110, à direita de Deus, e que também intercede por nós. O julgamento é com base no sacrifício de Cristo. Consciência limpa ou consciência suja não serve de nada, dependendo da sua base. Se você for um personagem do livro de Lev Tolstói, você está bem. A minha consciência é, levanto a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, como que eu quero, o que importa é ser feliz. Tudo bem, está lá no livro de 1800 e alguma coisa, só que ele já morreu, hein? Se você quer ter a vida eterna, as regras são outras. As regras são de Cristo. As regras são daquele profeta, ou daquele profetizado por Davi, aquele que está à destra de Deus. Aqui está dizendo, é aquele que está lá. Essa profecia, eu repito várias vezes, ela é a mais mencionada, porque há uma certeza, Cristo está à direita. Só que hoje, Ele está intercedendo por nós. E a intercessão dEle só vale enquanto você está nesta vida. Depois que passar dessa vida, não há mais arrependimento. Não há. Jesus conta a história de Rico e Lázaro. Alguns dizem, é uma parábola. E olha, você que acredita que é uma parábola? Que seja parábola. As parábolas revelam a verdade de Deus. Mas lá diz o seguinte, um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Eu não acredito que seja uma parábola, tem até nome. Mas diz que o homem rico estava no Hades, nesse inferno, e ele disse, me molha a ponta da língua, porque eu não posso, eu quero sair desse tormento. E estava lá Abraão dizendo, não tem como passar. Tem um grande abismo entre os que foram condenados e entre os que foram absolvidos pelo sangue de Cristo. Há um grande abismo, não se iluda. Não se iluda. E também não fique pensando, como eu disse, em sonhos. Irmãos, não pense em sonhos, não pense em sonhos. Eu não vou ler, hein? Aquele homem, o rico da história de Jesus, ele está lá e ele diz para Abraão, olha, eu tenho mais irmãos, manda avisar, manda algum morto ir lá e ressuscita, e vai lá e avisa eles. Sabe o que Abraão fala para ele? Não adianta. Ele tem a lei e os profetas. Sabe o que é isso? Ele tem a Bíblia. Então, pastor, Deus vai falar comigo? Está falando, hein? Não eu. Eu, ainda que a minha casa seja impura com tudo, a palavra de Deus é eterna. Ela está te falando. Sem Cristo não há salvação. Só há condenação. É o que o apóstolo Paulo falou. Vamos voltar para o Salmo? Eu vou ter que terminar aqui. Assenta-se a tua mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Irmãos, pastor, o que é escabelo? Não tem nada a ver com shampoo, condicionador, caspa, lêndia, nada disso. Escabelo é um banquinho. É um banquinho onde os reis põem os pés. Algumas traduções colocam estrado. Eu prefiro escabelo, que é o banquinho. Por quê? Estrado é um lugar que você
pisa que está acima do chão. E escabelo é um banco usado para descansar os pés. O Senhor um dia vai ter o reino. Nós que reinaremos com Ele, não precisaremos estar debaixo do escabelo. Nós estaremos descanso. Lembra o que Jesus falou? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vamos ter descanso. O escabelo. Eu tenho lá em casa, a Mariana gozou de mim, falou, eu tenho um banquinho para pôr o pé, eu trabalho o dia inteiro sentado, aí eu tenho um escabelinho lá que eu ponho o pé lá para descansar, para a perna ficar um pouquinho mais alta. E descansa mesmo. Só que todo aquele que não aceitar Jesus será condenado porque é considerado inimigo da cruz de Cristo. Os inimigos ficarão debaixo do escabelo. Não terão descanso. Serão atormentados por toda a eternidade. Você não precisa de ser atormentado por toda a eternidade. Porque você tem uma chance, e é a única chance, que é o único caminho, que é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está à destra do Pai. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Onde você está? Está recebendo a graça do Senhor Jesus, que está sentado à direita do Pai e intercedendo por você? A sua morte, um dia vai ter a morte, não tem jeito, um dia vai ter a morte. Será que a nossa morte vai parecer com a do Estevão? E a gente vai olhar e falar, eu estou vendo Jesus. Eu estou chegando lá. A Mariana tem uma tia que, quando estava morrendo de uma doença grave, ela disse, eu já estou vendo os anjos, eu já estou feliz. Será assim a sua vida? A decisão é sua, pense nisso. Salmo 110:1, medite neste salmo, e medite o que Jesus Cristo fez por você. Fique acima do escabelo, acima do descanso, não abaixo. Abaixo serão os inimigos. Não seja inimigo de Deus. Vamos orar. Eu vou pedir que você pense, qual a sua posição hoje diante do Senhor? Qual é a sua posição? Você já tem Cristo? Ele está à direita do Pai, intercedendo por você? Que bom, hein? Não saia de perto dele, hein? Você não tem Cristo, você será julgado por ele. E não haverá misericórdia. Porque a misericórdia vai durar até o dia que nós tivermos vida neste corpo. Depois é só o julgamento. Decida-se hoje. Deus fala através da sua palavra. Ainda que eu seja um homem pecador, hoje eu usei a palavra de Deus. Ela é eterna, ela é pura, ela é santa. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe para que hoje, se alguém está longe da tua casa, que possa voltar. Se alguém, Senhor Deus, hoje, Pai, não tem Jesus Cristo, ou ainda não declarou com a sua boca, que hoje possa declarar para ter salvação, possa fazer uma profissão de fé. Te peço, Pai, que se alguém já está em Cristo e precisa de cumprir as suas ordens, de se batizar e tomar a ceia, que hoje possa pedir o seu batismo. Pai, a nossa casa, a nossa vida ainda é impura, mas nós estamos falando as tuas palavras puras, porque o Senhor nos deu, e nós estamos pedindo, ainda que somos impuros, mas pedimos em nome daquele que é puro, que sempre foi puro, em nome do Messias, Jesus Cristo. Amém.